Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Naara Caroline, do canal Mátina. E nesta aula, a gente vai estar vendo espaços vetoriais. Se você interessou por este assunto, fique comigo. Então, para começar a falar sobre espaços vetoriais, vamos lembrar de vetores. Lembra em geometria analítica que a gente trabalhou com os vetores no R2, que é no plano, e com vetores no R3, no espaço. Lá a gente aprendeu a fazer soma de vetores, a multiplicação escalar de vetores, e a gente viu algumas propriedades de vetores. Então, aqui a gente vai continuar falando de vetores, só que de forma geral. Então, vetores é um espaço, o conjunto R2, que é formado por vetores de R2, e o conjunto R3, que é formado pelos vetores do espaço, são espaços vetoriais. Só que aqui a gente vai estar vendo isso de forma mais geral. Então, aqui a gente vai estar vendo espaços vetoriais onde que são matrizes, que são polinômios e assim por diante. Então, o que seria um espaço vetorial? Então, lá em vetores, a gente viu que para ser um vetor, para ser um vetor, teria que ser um segmento orientado e assim por diante, e eles obedeciam algumas propriedades, e eram 8 propriedades, sendo 4 para adição e 4 para multiplicação para o escalar. Então, o que seria a definição de espaço vetorial? A definição de espaço vetorial, nos reais ou nos complexos, é um conjunto não vazio com duas operações, a soma e a multiplicação, tais que, para todo U, V e W pertencente a esse conjunto, e para todos, para A e B pertencente aos reais, vale as seguintes propriedades. Então, quando a gente viu geometria analítica, a gente viu que os vetores de R2 e de R3 valiam essas mesmas propriedades. Aqui, para ser um espaço vetorial, tem que valer essas propriedades, tem que obedecer todas essas propriedades. Então, tem que ser associativa, tem que ser comutativa. Então, vai ser um espaço vetorial se todos os elementos desses espaços vetorial for associativa, comutativa, se existir um vetor nulo, tal que você pegar um elemento desse espaço vetorial somado com esse vetor nulo dá o próprio elemento. Existir o inverso, quer dizer, existe o oposto, onde você pegar um vetor U pertencente a esse espaço, ao conjunto V, menos mais o oposto, tem que dar o vetor nulo. Tem que obedecer as seguintes propriedades da multiplicação por um escalar. Você pegar um escalar, que é um número real ou complexo, multiplicado pelos vetores U mais V tem que dar esse número multiplicado por U, mais esse número multiplicado por V. Se tiver uma soma de dois números reais ou complexo multiplicado por um vetor, vai ser A vezes V mais B vezes V. A multiplicação de dois números reais ou complexos, A vezes B vezes V, é a mesma coisa de A vezes B vezes V. E tem que existir quando você pegar o vetor, o número real 1, e multiplicar pelo vetor U, tem que dar o próprio U. Então, para ser um espaço vetorial,
tem que ser um conjunto não vazio e que obedece essas 8 operações. Então, como a gente viu em geometria analítica que o R2 e o R3 obedecem essas 8 operações, então, o R2 são formados por vetores no plano, e o R3 é formado por vetores no espaço, e eles obedecem essas 8 propriedades. Então, o R2 e o R3 são exemplos de espaços vetoriais. Alguns outros exemplos. O conjunto, aqui eu falei o conjunto de vetores do R3, a gente já viu lá em geometria analítica que ele obedece todas essas operações, então é um espaço vetorial. O conjunto de vetores formado pelo conjunto no Rn também é um espaço vetorial. O conjunto das matrizes M por N, com a soma e o produto por escalar usuais, também é um espaço vetorial. A gente viu anteriormente como que é a soma de matriz, a multiplicação de matriz por um escalar. E ela obedece essas outras 8 propriedades. Então, é um espaço vetorial. O conjunto dos polinômios com grau menor ou igual a n também é um espaço vetorial, incluindo onde o grau desse polinômio pode ser zero. Esse conjunto aqui, que é um conjunto formado pelo R2, onde A, B, os elementos são formados pelo plano cartesiano AB, A e B pertencentes aos reais, não é um espaço vetorial quando em relação às operações definidas. A operação A mais B mais C mais D é A mais C, B mais D. A operação da soma aqui, ó, da adição, é a usual, da soma de vetores no R2. Agora, a multiplicação por um escalar, que da forma que está definida aqui, você vai pegar uma constante pertencente aos reais multiplicada pelo vetor AB. Quando você faz isso, isso daqui é a constante vezes A vezes B. Ele não vai ser um espaço vetorial, tudo indica que ele não vai ser fechado aqui para multiplicação por um escalar. Por quê? Para a soma, para a adição, a soma é a usual do R2. O que mudou aqui foi na multiplicação por escalar. Então, agora a gente vai ver sobre isso. Por que que ele não é um espaço vetorial? Onde que ele está dando problema? Então, como ele é fechado para a soma, então a gente já sabe, como a soma é a usual, ele não vai ter nenhum problema com as propriedades da soma. Ele vai ter problema com as propriedades de multiplicação por um escalar. Então, vamos ver qual que ele não dá certo. Sim. Então, agora, a gente vai, como eu falei, mostrar por que isso daqui não é um espaço vetorial. Para mostrar que não é um espaço vetorial, basta uma daquelas 8 operações não ser válida para esse conjunto. Como eu disse, a operação da soma aqui, da adição, é igual ao usual lá para vetores do R2. O que mudou aqui foi para multiplicação por um escalar. Então, a gente vai trabalhar, só vai ver as propriedades de multiplicação por escalar, porque a da soma vai estar tudo ok. Então, vamos fazer o seguinte: seja U igual a B e V igual a CD. Onde U e V
pertence a esse conjunto aqui do R2. Esse subconjunto do R2 aqui. Certo? Dessa forma, o que vai acontecer? A primeira operação que a gente tem que provar da multiplicação é, se eu pegar uma constante K vezes U mais V, tem que dar a constante vezes U mais a constante vezes V. Então, vamos ver se vai dar isso. Ó, peguei a constante vezes U mais V. U mais V aqui, ó, é A, vetor AB, mais o vetor CD. Isso é igual a K. Ó, a soma desses vetores vai dar A mais C, B mais D. Aqui vai ficar K ó, segunda operação vai ficar K vezes A mais C, né? B mais D. Certo? Isso daqui vai ficar K mais KC. Segunda operação aqui mais BD. Certo? Mas esse daqui não tem que dar KU mais KV? Então, vamos ver se a volta isso daqui tem que ser igual a KU mais KV. Vamos ver se a gente vai chegar nisso daqui. Então, vai ficar K vezes A, o vetor AB, mais K vezes o vetor CD. Aqui, pela definição da operação, vai ser K, A, B, mais K, C, D. Isso daqui somado dá K mais KC, B mais D. Então, aqui tudo indica que, ó, foi fechado. Essa propriedade é aceita por pela definição dessa operação, certo? Aí a próxima propriedade, a gente tem que ver, segunda propriedade do produto por escalar, é quando você tem a soma de duas constantes multiplicada pelo vetor. Você tem aqui a soma de duas constantes, aqui K1 mais K2, que pertence aos reais, né? Vezes o vetor. Isso daqui, a gente tem que chegar aqui, K1 vezes U, mais K2 vezes U. Vamos ver se esse lado vai ser igual a esse lado. Então, vai ficar. Eu tenho que provar isso daqui, certo? Ó, eu tenho que mostrar isso daqui, certo? Então, vai ficar K1 mais K2 de U tem que ser, é igual, ó, K1 mais K2
vezes AB. Isso daqui vai dar K1 mais K2 AB, certo? Isso daqui vai ficar K1A mais K2AB. Aí vamos ver se o outro lado chega nessa mesma coisa. Tem que K1 vezes U mais K2 vezes U. Vai ficar K1 vezes AB mais K2 vezes AB. Isso daqui vai dar K1A B mais K2AB. Quando eu somo isso daqui, vai ficar K1A mais K2A. E aqui, B mais B vai ficar 2B. Ó, observe que aqui deu K1A mais K2A, B. E aqui já deu K1A, K2A, 2B. Então, o que a gente chega aqui? K1 mais K2, U, é diferente de K1U mais K2U. Como eles são diferentes, olha, a minha... Quando eu pego elementos do R2 com a definição de produto escalar, da forma que está, a definição das operações, da forma que ele deu, isso não é um espaço vetorial, certo? Por quê? Não foi válida a segunda propriedade de produto por um escalar, certo? Então, essa foi a aula de espaços vetoriais. Então, para um conjunto ser um espaço vetorial, ele tem que obedecer aquelas 4 operações para adição e aquelas outras 4 operações da multiplicação por um escalar. Se uma delas não for satisfeita, não é um espaço vetorial. Então, se você gostou dessa aula e não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like. Até